Olá, galera do grupo Chega de Dieta, o pessoal que está fazendo o Desafio Master. Hoje aqui trouxe para vocês uma pessoa, o doutor Turi Souza, que nós vamos falar hoje sobre alimentação low carb e paleolítica com foco em emagrecimento e saúde. O doutor Turi Souza, atua na nutrição clínica, funcional e esportiva e trabalha com as dietas low carb e paleolítica. Eu acompanho já ele é uma das pessoas que me inspiraram, né, a fazer esse trabalho. Muitas das coisas que eu falo para vocês são coisas que eu absorvo dele no podcast, no canal do YouTube, no blog. Então, é muito importante para mim hoje a presença dele, porque é um profissional da área que atua nisso e atua com dietas low carb e paleolítica. Recentemente, o Dr. Turi Souza escreveu um livro que chama Emagreça Já. A gente vai falar um pouco também sobre o livro dele. Já pedi meu livro, mas ainda não chegou, doutor. E, e é isso. Olá, doutor, tudo bem? Só quer dar uma palavrinha antes? Tudo bem, Serginho? Agradeço aí a oportunidade. O grupo é Chega de Dieta, né? O grupo Chega de Dieta e tem o Desafio Master, que é um projeto do grupo. Ah, legal, então. Então, mando aí também um cumprimento aí para a galera toda do grupo. Ah, legal. Então, só para fazer a introdução do que nós vamos falar aqui hoje, qual que é a grande importância hoje que eu vejo aqui da presença do Dr. Turi? O Dr. Turi já faz um bom tempo, né, que a gente está conversando sobre fazer esse vídeo, e ele tem a agenda muito lotada, e graças a Deus agora deu tudo certo. Precisa alguém que atua realmente na área, que não só fique lendo informações em sites, em blog, e que não tenha experiência. Por mais que a pessoa tenha informação, ela não tem experiência. Precisa alguém que tenha experiência clínica em atendimento vir falar para vocês, até para dar uma segurança. Porque eu percebo que hoje a gente tem um problema no Brasil, e acho que em todo mundo, em relação à nutrição, que é a falta de informação. E quando tem informação, essa informação ela é incorreta, na maioria das vezes, né? O que a gente vê passando na televisão, a gente vê nos blogs. Além disso, essa é uma opinião minha, eu acredito que tem muitos profissionais que estão desatualizados em relação às informações da área da nutrição, que trabalham com a nutrição. E eu acho também, aí, não sei também a opinião do Dr. Turi, que existe uma camada de interesse político e econômico que acaba criando uma camada de fumaça em cima da informação que é verdadeira, e as pessoas não conseguem ter acesso. Então, uma pessoa comum hoje se deu conta que precisa emagrecer, que precisa ter saúde, ela começa a buscar informação por si própria na internet, como hoje é fácil ela pesquisar no Google, no YouTube, ela se depara com várias informações e ela não tem condições não tem tempo, né, para poder analisar o que é certo e o que é errado. Então, às vezes ela sai seguindo uma coisa que não é legal, às vezes uma coisa que é legal, ela acredita que não é legal porque ela viu alguém falando. E hoje, nessa conversa aqui, eu gostaria de contar com a ajuda do Dr. Turi Souza para tirar todas essas crenças, todas não, né, porque são muitas, mas as principais crenças a respeito da linha de trabalho, que é a low carb paleolítica, que eu sou adepto,
e que já estou nela já há uns 10 meses fazendo isso, e eu acredito muito nela e gostaria que outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer, né? Então, eu gostaria de começar aqui falando, perguntando para o Dr. Turi, o que é essa dieta paleo? O que é essa dieta paleo? De onde surgiu? Carb? Você poderia falar um pouquinho, Dr. Turi, por favor? Claro, Serginho. Então, a dieta low carb e a dieta paleo, né? Vou começar falando de low carb e depois eu especifico na paleo. A dieta low carb ela surgiu há muitos anos atrás mesmo, lá em 1920. O Dr. Weston Price, que foi um dentista, ele fez pesquisas, viajou pelo mundo, estudando populações aborígenes, populações nativas, né, vamos dizer assim, e vendo de que eles se alimentavam. O objetivo inicial dele, como ele era dentista, era ver a dentição dessas pessoas e comparar com as pessoas da cidade. Mas aconteceu que ele reparou também que nessas populações não havia câncer, não havia doenças da modernidade, que chama hoje em dia, né? Hipertensão, doenças do coração, que naquela época já existiam nas cidades. E aí ele notou também que essas pessoas tinha populações que não tinham contato com os alimentos da civilização e tinha algumas populações que elas tinham contato. E aí essas populações começavam a ter também as doenças que tinham na cidade. Então ele atribuiu essas doenças à alimentação refinada. E aí hoje em dia tem uma fundação, que é a Fundação Weston Price. Eles não falam abertamente o nome low carb, nem nome paleo, mas eles defendem uma alimentação integral. E ele foi o primeiro, assim, foi o pontapé inicial de low carb que houve no mundo. Depois veio alguns cientistas que fizeram alguns estudos com hamster mesmo, com ratos, né? E depois começaram a fazer com pessoas também. Até que chegou no Atkins. E o Atkins foi o cara que jogou a low carb lá em cima, porque ele divulgou a low carb, fez um livro e ficou famosíssimo, famosíssimo no mundo todo com a low carb. Depois do Atkins, foram muitos estudos mesmo que foram feitos com a dieta low carb, e alguns estudos atribuíram à dieta low carb o nome de dieta paleo, por ser uma alimentação, dependendo da fase que era feita a dieta, eles faziam livre de grãos, às vezes livre de derivados de leite, e aí eles atribuíram que essa seria a alimentação do povo paleolítico, que foi o que o Weston Price viu nas populações aborígenes, uma alimentação integral, vamos dizer assim, sem uso muito da agricultura. Então, ficou famoso um dos estudos, que eu não lembro qual é o nome do cientista, que atribuiu o nome de dieta paleo, e dali para frente começou todo um movimento que ficou famosa, essa dieta paleo. E a dieta paleo nada mais é do que uma vertente da low carb, é um tipo de low carb, a dieta paleo. Tanto que até se você for na internet, você vai ver cada um falando que na dieta paleo pode comer isso, não pode aquilo. O outro fala que pode, que não pode, pode. Então não existe um consenso. Mas o que há de consenso é que a dieta paleo é uma dieta de baixo carboidrato. Ela é livre de alimentos refinados, livre de açúcar, livre de trigo e alimentos industrializados também. Então ela é um tipo de dieta low carb e por isso que ela tem um efeito tão positivo no emagrecimento. Ok. E na dieta paleo e low carb, quais são assim os alimentos que as pessoas podem comer? Porque eu percebo que as pessoas associam muito, quando fala paleo low carb, em comer muita proteína, né? Eu tenho muita restrição, não tenho o que comer, é só carne e salada que eu vou comer. O que a pessoa poderia comer? Então, Alguns exemplos. a dieta low carb, a dieta paleo, como eu disse, é uma dieta de baixo carboidrato, né? Existe muita confusão em cima desse nome também. Tem gente que acha que a dieta low carb é zero carboidrato. Não é. Não é zero carboidrato.
Ela é uma dieta de baixo carboidrato. O que seria baixo carboidrato? Também não é poucos carboidratos de alto índice glicêmico. Não quer dizer que você vai comer pouco açúcar e vai fazer a dieta. Não é isso. É porque é uma dieta com carboidratos, só que são carboidratos de baixo índice glicêmico. São carboidratos que não alteram a insulina. Porque o segredo todo do emagrecimento, da dieta low carb, da dieta paleo, da dieta de Atkins, é manter a insulina baixa. Porque a alimentação que mantém a insulina baixa permite que o corpo queime gordura e não armazene. Uma alimentação que cause picos de insulina vai fazer o corpo parar de queimar gordura e começar a armazenar. E os alimentos que vão causar esses picos de insulina são os carboidratos, principalmente os refinados e de alto índice glicêmico. Então, basicamente, todo alimento de baixo índice glicêmico e, dependendo da fase da dieta, de médio índice glicêmico, consumir e ainda vai perder peso. Então, são muitos alimentos, na verdade, que as pessoas às vezes não sabem, né? A dieta de Atkins mesmo, quando ela chegou no Brasil, muita gente chamou ela de dieta da proteína, mas ela não é. A dieta low carb não tem nada a ver com dieta da proteína. A dieta low carb, o completo dela, inclusive, é a dieta low carb high fat. Ela é baixa em carboidrato e ela é alta em gordura. A proteína dela é normal. Então, e essa gordura que é utilizada na dieta são sempre gorduras naturais, que são gorduras saudáveis, que são gorduras que não fazem mal para as pessoas. Ok. Só para algumas pessoas que talvez não conheçam, você falou de alimentos, carboidratos que têm alto índice glicêmico. O que a pessoa pode entender por alto índice glicêmico? Alto índice glicêmico é o quê? São os carboidratos refinados que quando eles são digeridos, eles são absorvidos rapidamente na forma de açúcar, de glicose, e eles causam um pico de glicose. Então, a glicemia sobe. Então, é um carboidrato de alto índice glicêmico, que ele vai subir a glicose no sangue, ele sobe a glicemia. Quando a glicose sobe no sangue, o corpo automaticamente libera a insulina e aí começa a armazenar gordura. E aí começa o ciclo vicioso, porque quando a insulina está alta, a glicose... Então, vamos lá, a pessoa comeu, o alimento foi digerido, foi absorvido na forma de glicose, certo? Então, a glicose subiu no sangue, a glicemia subiu. Então, o corpo vai e libera a insulina. Então, a insulina sobe também. Daqui a pouco, a glicose desce. Só que a insulina ainda fica alta. E quando a glicose desce, ela passa do nível fisiológico e a pessoa acaba tendo fome. Logo após a refeição, 2 horas após, ela tem fome, às vezes até de doce, de massa, de um biscoito, algo assim. Então a pessoa vai e come de novo. E aí a glicose sobe de novo e a insulina, que já estaria descendo, já sobe de novo. E isso a pessoa mantém um ciclo vicioso de consumo de carboidratos de alto índice glicêmico e liberação de insulina, e ela vai levando ao ganho de peso, porque toda essa glicose ela é retirada do sangue e é armazenada na forma de triglicerídeo, ela é armazenada na forma de gordura na célula dos adipócitos. Então, alguns alimentos assim que têm alto índice glicêmico, por exemplo, todos os açúcares, tanto faz se é açúcar demerara, se é açúcar... Até o açúcar de coco, tá? Para uma dieta de emagrecimento, ele tem sim alto índice glicêmico, apesar das propagandas em contrário, ele atrapalha sim o emagrecimento. Farinha de trigo, a farinha de trigo, ela tem um tipo de amido nela que sobe mais a glicemia que o açúcar. Então, ele é pior que o açúcar, a farinha de trigo. Então, todas as outras farinhas refinadas, principalmente as farinhas que são de tubérculos, então, farinha de mandioca, tem outras também, farinha de milho, farinha de batata. Todas essas farinhas também, a tapioca, que vem da farinha de mandioca também, porque tem gente que acha que emagrece, mas não emagrece, exatamente pelo alto índice glicêmico. Alguns tubérculos também cozidos, então a batata cozida, o aipim também tem alto índice glicêmico, o arroz branco tem alto índice glicêmico,
Os sucos, alguns sucos de algumas frutas, então suco de laranja tem alto índice glicêmico, suco de uva tem alto índice glicêmico. Algumas frutas também, banana, melancia. Então, são diversos alimentos que têm alto índice glicêmico e que vão levar a pessoa ao ganho de peso. E olha que interessante, você falando isso, eu lembro que eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas falarem que agora eu vou passar a comer certo. Vou comer, então, de manhã, vou comer uma tapioca, vou comer uma tapioca de manhã. Quando for umas 10 horas, eu vou comer uma salada de fruta. No almoço, eu vou comer menos arroz, menos feijão, como uma saladinha de fruta também, depois na sobremesa. De tarde, eu vou comer uma barrinha de cereal, porque eu tenho que comer de 3 em 3 horas. E assim ela vai comendo o dia inteiro, comendo, então, a maioria desses alimentos, né, que as pessoas comem, pensando tá comendo corretamente para emagrecer, pelo que você acabou de falar, então são alimentos de alto índice glicêmico que acabam bloqueando a queima de gordura, né? Exatamente. É impressionante que por isso que a gente vê tantas pessoas que tentam emagrecer e não conseguem porque acham que estão seguindo uma orientação correta, quando na verdade não é a melhor coisa a se fazer, né? Com certeza, e é bem interessante você falou aí uma coisa que eu lembrei, que às vezes eu brinco com alguns pacientes, que quando a pessoa começa a tirar os alimentos de alto índice glicêmico, né, aí às vezes também eles encontram alguns culpados prediletos, vamos dizer assim. Tem gente que acha que o culpado predileto é o arroz e o feijão. Então a pessoa continua comendo pão de manhã, mas não come arroz com feijão. E é interessante, porque o pão é muito pior do que o arroz com feijão. Então é bom as pessoas terem o conhecimento, porque senão a pessoa, não, eu já não gosto muito de arroz mesmo, então eu tirei o arroz e estou fazendo dieta. Só que não é só o arroz, tem o pão, tem os bolos, tem tudo que leva açúcar. Então são vários alimentos, mas não são todos. Isso é bem importante também a gente frisar, que também não é a maioria dos alimentos. Claro que se você for lutar com a indústria alimentícia, aí é 1 milhão de alimentos que a indústria alimentícia produz. Mas se você for ver os alimentos que vêm da natureza mesmo, não é a maioria que é de alto índice glicêmico. Por isso que no meu livro eu consegui reunir 350 alimentos de baixo índice glicêmico, que a pessoa pode comer à vontade numa dieta e consegue emagrecer. Ah, legal, muito importante isso, porque a maioria das pessoas acha que não tem mais opções de comer, né? Pão com manteiga de manhã e não existe outra opção, né? Ela passou a vida inteira comendo pão com manteiga de manhã só, e aí quando você fala que ela tem que mudar, ela tem N opções, ela acha que... Bom, vamos partir então para a próxima pergunta aqui, já pegando o gancho dessa resposta, que qual que seria então a, as vantagens, né? Por que que essa dieta paleo low carb, ela se torna então tão vantajosa? O que a pessoa pode esperar de benefício quando ela começa a fazer esse tipo de alimentação? São muitos benefícios, né? Quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está buscando perda de peso, ela vai ter um emagrecimento. Aí também vai depender do tanto de peso que ela tem que perder. É um emagrecimento mais rápido do que as dietas convencionais, tá? É um emagrecimento que a pessoa vai poder comer muitos alimentos à vontade. Então, não é uma dieta que às vezes a pessoa chega, eu vi na faculdade o professor ensinando, não, nessa dieta a pessoa pode comer alface com caldo de feijão à vontade. Eu falei, pô, que maravilha, né? Comer alface com caldo de feijão, grande dieta é essa, e não é. Então, tem muitos alimentos deliciosos que a pessoa vai poder comer à vontade. Então, é uma dieta que a pessoa não vai passar fome. Isso, para mim, até para mim trabalhar com nutrição, porque quando eu entrei para a faculdade de nutrição, eu já trabalhava com essa dieta como terapeuta, que eu já era da área ortomolecular. Então, quando eu entrei para a faculdade, foi crucial para eu ficar na faculdade, porque para mim não é fácil você chegar para uma pessoa e falar para ela que ela vai ter que passar fome. Eu acho isso
eu acho muito sofrimento para se chegar a um objetivo. Então, essa dieta, ela tem muitos alimentos, então, muitos alimentos deliciosos, e a pessoa pode comer à vontade, então ela não fica com fome, é uma das coisas. Outra coisa, pelos alimentos da dieta, pelo teor nutricional, que são só alimentos de alto teor nutricional, ricos em gorduras saudáveis, ricos em proteína, em carboidratos de alto índice glicêmico, em vitaminas e minerais, a pessoa também ela vai ficando com menos fome. Então, automaticamente, a pessoa começa a comer menos, sem a gente mandar. Então, às vezes a pessoa me pergunta assim, eu tenho que fazer lanche? Eu falei, olha, o lanche não é proibido e também não é obrigatório. Se você tiver fome, você come. Essa é a lei dessa dieta. Comer quando se tem fome. Então, assim, é um benefício muito bom. Aí tem diversos benefícios que vêm da pessoa manter a insulina baixa. Porque muitas pessoas não sabem, mas diversos sintomas, mau humor, sintomas também de TPM muito grande, muitos sintomas da tensão pré-menstrual, muito sofrimento, muitas coisas estão relacionadas diretamente à variação da glicose no sangue, até insônia, enxaquecas. Atualmente já estão fazendo estudos, até na faculdade de nutrição já está sendo ensinado para convulsão. A dieta low carb é a única que ajuda a resolver, nenhuma outra dieta ajuda, isso já está, assim, a dieta low carb já está comprovada cientificamente, mas isso já é aceito nas faculdades de nutrição. Para convulsão, dieta low carb, eles chamam da dieta, um tipo de low carb que é um pouco mais radical, que é a dieta cetogênica, para convulsão. Agora tem estudos também que é para o Alzheimer, porque o Alzheimer, ele é um tipo de diabetes, eles estão chamando ele de diabetes tipo 3, que é quando as células do cérebro estão resistentes à insulina, não estão aceitando mais glicose. Então, você tem que trocar o combustível. Então, você tem que passar por uma dieta low carb, para o seu corpo começar a queimar gordura e usar a gordura como forma de energia. Então, isso muda muito. Assim, a pessoa sente uma melhora de bem-estar, de energia, clareza mental, para foco nos estudos. Então, são muitos benefícios mesmo. Assim, se for para listar aqui, é um bocado. Além da pessoa perder peso, ficar mais bonita, né? Que todo mundo quer ficar bonito. É como a pessoa se sente feliz. Eu falo assim, ficar bem com o espelho, né? A pessoa fica saudável, fica bem com o espelho e ainda se sente melhor. Então, é uma dieta maravilhosa mesmo. E só para reforçar tudo isso que você falou, tem vários depoimentos lá no Facebook, exatamente isso que você acabou de falar. As pessoas que fazem, elas ficam muito surpresas, realmente muito surpresas, porque elas não passam fome. Não passam fome e passam a ter controle sobre a comida. Tem várias pessoas que fizeram depoimento, mas eu vi de uma pessoa que ela já tinha tentado várias vezes fazer dietas de comer torrada integral, comer de 3 em 3 horas, seguir direitinho, né? Esse tipo de dieta, e ela já estava quase desistindo. E ela conheceu e começou a fazer, e ela falou que, porque para quem tem esse problema, realmente acaba mudando a vida da pessoa quando ela encontra a paleo, a low carb, e passa a ter, e esse problema de comer, de todos os sintomas, né, negativos que traz, né, como errado, isso some da vida da pessoa, então realmente muda a vida da pessoa, né, e é comprovado isso cientificamente. Tem aqui o seu respaldo falando da sua experiência, e também tem eu observo que tem muito isso lá no Facebook. Bom, seguindo aqui, então, as pessoas têm algum receio em relação a fazer a paleo low carb, que eu observo muito e as pessoas me perguntam, né? Como se fosse algo errado, né? Então, comer comida de verdade. Então, as pessoas perguntam para mim: olha, crianças podem comer? E idoso pode comer? Para atleta também?
E a principal, assim, a principal questão que tem, que as pessoas empacam, que ficam com medo, e até as pessoas que estão fazendo em explicar para os seus amigos e familiares, que muitas vezes elas têm que dar satisfação do que elas estão comendo para os outros, é falar da questão da gordura. Se você pudesse falar um pouco sobre essa questão da gordura, que é, ela tem um percentual maior em relação à dieta da pirâmide alimentar, tirar um pouco desse medo das pessoas. Se você puder falar, por favor. Tranquilo. Esse é o medo principal mesmo do pessoal. E eu digo assim, né, até com um tom de brincadeira, né? Se gordura fizesse mal à saúde, nós não existiríamos. Porque se você for na roça, até hoje, se você for numa cidade do interior de Minas Gerais, o pessoal vai fazer tudo na gordura de porco, vai comer manteiga à vontade, vai comer porco todo dia, carne de porco, torresmo, tudo isso é todo dia que rola lá. E lá você não vê ninguém caindo duro no meio do arado, ninguém nunca viu. Eu já morei no interior de Minas, eu nunca vi passar no arado assim e tem um cara lá caído com um infarto. Nunca vi na minha vida, nunca ouvi nem falar, entendeu? E pessoa com diabetes, pessoa com hipertensão, não existe isso. As pessoas vivem até os 80, 90 anos trabalhando, e com saúde, com disposição, e comendo gordura todo dia. E se você for ver a origem da nossa sociedade, nós viemos dos campos, certo? Foi do campo que veio para a cidade a população. Então, se gordura fizesse mal, já tinha morrido todo mundo lá no campo mesmo. Não tinha nem acontecido das pessoas virem para a cidade. Só que depois que as pessoas vieram para a cidade, aí começou o dinheiro a comandar a situação. E aí foram as indústrias alimentícias surgiram e eles começaram a criar alimentos rápidos, criar alimentos mais práticos, vamos dizer assim. Então, eles criaram alguns alimentos, estava sobrando. Tem algumas vertentes da origem, por exemplo, da margarina, que foi a primeira gordura hidrogenada que surgiu, que ela foi feita do óleo do algodão. Então, quando eles lançaram a margarina, que eu acho que era Crisp, lá nos Estados Unidos que foi lançada, e aí eles financiaram alguns cientistas, o Ansel Keys, que eu acho que, se eu não me engano, esse é o nome do cara, o principal lá, e ele fez um estudo, né, muito bem escolhido, não foi um estudo de acompanhamento de pessoas, ele escolheu alguns países que ele classificou que comia muita gordura, porque na classificação dele de gordura, ele colocou também sorvete e colocou também biscoito recheado. Mas ele escolheu aqueles países que ele disse que comia muita gordura e disse que aqueles países tinham muitas doenças cardiovasculares porque comia muita gordura. Então, foi um estudo que a gente chama assim, de um estudo epidemiológico. Para que serve um estudo epidemiológico? Praticamente para nada. Na verdade, a única função do estudo epidemiológico é ele levantar uma hipótese. Para aquela hipótese ser comprovada, então tem que ser feito um estudo randomizado. Como é que eu faço para saber se gordura faz mal? Então, eu vou pegar 50 pessoas, vou dividir em 2 grupos. Então, um grupo de 25 vai fazer uma dieta baixa em gordura e outro grupo vai fazer uma dieta alta em gordura. E aí eu vou acompanhar essas pessoas por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos. E aí, no final, eu vou ver quem morreu mais, quem teve doenças degenerativas, isso tudo. Então, na época, ninguém fez esse estudo. Ele fez esse estudo com as populações. Então, quando é feito um estudo randomizado sobre um assunto, então aí fica realmente resolvido que aquilo ou faz bem ou faz mal. É um estudo que o pessoal chama também de duplo cego. Então, tem algumas variações. Mas é muito diferente do estudo epidemiológico. O estudo epidemiológico, eu faço um questionário, dou para 50 pessoas, pergunto o que elas comeram no último ano. Quem é que lembra o que comeu no último ano? Ninguém lembra o que comeu no último ano. Mas as pessoas marcam lá o que elas querem, me entregam um questionário, eu faço um levantamento, depois eu vejo como é que está a saúde dessas pessoas, e aí eu vou fazer algumas relações. Mas são relações de hipóteses, são hipóteses. Então por esse questionário, eu acho que a gordura faz mal. Ok, levantei uma hipótese. O que eu tenho que fazer depois?
um estudo randomizado. Então, beleza, então eu vou reunir 50 pessoas, aquilo que eu tinha falado, divide e acompanha por um tempo cada pessoa comendo um tipo de alimentação. Então, já fizeram esses estudos agora, mais recente, e já foram feitos diversos estudos randomizados, comparando pessoas em dieta low fat, que é a dieta de baixa gordura, que é a dieta recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e dieta low carb, que é a dieta de alta gordura. Então, acompanharam essas pessoas por 5, 10, 15 anos, e aí viram que a dieta low carb ela é mais saudável, então as pessoas adoeceram menos, não tiveram diabetes, não tiveram doença do coração, viveram mais, não desenvolveram hipertensão. Outra coisa, as pessoas perderam muito mais peso que as pessoas que estavam em dieta de baixa gordura. Então, ela é mais eficaz. E ela é segura. Ela não fez mal para a saúde. Então, são 3 pontos que a pessoa pode ter certeza quando começa uma dieta de baixo carboidrato, quando começa uma dieta low carb. Primeira coisa, ela é segura. Então, a pessoa não vai ficar doente porque está fazendo dieta low carb. Segunda coisa, ela é eficaz. Então, a pessoa vai ter bons resultados, a pessoa vai emagrecer. E a terceira coisa, ela é melhor que a da OMS. Então, além disso tudo, é óbvio que a dieta da Organização Mundial de Saúde, que defende que a pessoa tem que comer pouca gordura e muito carboidrato. E é o que é até interessante, assim, na faculdade, até eu fiz um trabalho na época, os professores não gostaram muito do que eu falei no final do trabalho, mas eu fiz um trabalho sobre diabetes. E a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma previsão, tipo, daqui a 10 anos, vou chutar um número aqui que eu não lembro, digamos, hoje em dia tem 30 milhões de diabéticos no mundo, daqui a 10 anos vão ser 60 milhões, daqui a 20 anos vão ser 120 milhões. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem previsão de acabar com o diabetes. Então, a dieta dela não adianta nada, e ela sabe disso. Então, a previsão dela é que só vai piorar. E na low carb, os estudos já estão mostrando que controla a diabetes, que a pessoa que tem predisposição não fica diabética, a pessoa diabética tipo 2 controla o diabetes, e a pessoa diabética tipo 1 diminui muito o consumo de insulina. Diminui muito mesmo, fica só o básico ali. Tudo isso a pessoa consegue com uma dieta low carb de baixo carboidrato. Então, tem toda essa parte da população rural que já comia gordura, tem todos esses estudos. Eu, inclusive, no meu livro, eu fiz questão de reunir também, eu reuni lá mais de 100 estudos científicos que comprovam isso que eu estou dizendo para vocês aqui, que a dieta low carb é segura, que a dieta low carb é eficaz e que a dieta low carb é superior às outras dietas. Inclusive, com várias outras dietas ela foi comparada, não só com a low fat, ela foi comparada com outras dietas também famosas no mundo, e a low carb é sempre a que ganha em melhor posição. Então, a pessoa que for fazer essa dieta, ela pode fazer tranquila. Claro que se ela tiver um acompanhamento, é melhor para ela, exatamente por isso que você falou, porque na internet você encontra de tudo, inclusive tem muitas pessoas que conseguiram perder peso, então as pessoas emagreceram 50 quilos fazendo a dieta. E aí elas têm milhares de seguidores. Só que o que funcionou para elas nem sempre vai funcionar para os outros. E essas pessoas elas viram meio gurus, né? Poucos são, algumas até fazem o seguinte, vão estudar nutrição para poder realmente saber bem do assunto. Outras não. Então é importante a pessoa ter um acompanhamento de um profissional que trabalhe com low carb, se ela quiser fazer essa dieta, porque se ela for no nutricionista convencional, a pessoa também não vai saber nada a respeito do assunto. Então, só para fechar, é isso mesmo, é uma dieta muito segura e uma dieta maravilhosa. Esse tipo de alimentação, então, já foi constatado, né? Já tem os estudos que ela é mais segura, mais eficaz. A pessoa pode ficar sossegada que, por exemplo, o aumento do consumo de gordura dela não vai causar um aumento de gordura no fígado. Pode ficar tranquilo, inclusive assim, a dieta low carb é a única dieta que reverte gordura no fígado. Eu vejo às vezes o pessoal chega aqui no consultório com gordura no fígado. Ah, o médico falou que não tem como, vou ter que tomar remédio. Eu falei, não, 1 mês de dieta você reverte isso aí. A maioria, com 1 mês, arruma todos os exames, e não só a gordura no fígado, como o próprio colesterol.
A pessoa chega no consultório com colesterol alto, eu já falo, ó, pode ficar tranquilo que isso aí vai cair. Colesterol, ácido úrico, eu baixo o ácido úrico com dieta low carb também, porque todos esses problemas, colesterol alto, ácido úrico alto, gordura no fígado, na verdade são problemas da síndrome metabólica, que é causada por aquela gordura abdominal, aquela gordura inflamatória que é abdominal. Então, a partir do momento que você entra com uma dieta de baixo carboidrato e a pessoa perde aquela gordura inflamatória, ela fica saudável. Então, os níveis de colesterol, de triglicerídeo, a glicose dela normaliza, ácido úrico, a parte do fígado também, quando o problema é gordura no fígado, normaliza tudo. Então, não só é segura, como é o que resolve. Assim como outros problemas, como o hipotiroidismo. De vez em quando a pessoa me pergunta assim, quem tem hipotiroidismo pode fazer a dieta low carb? Deve fazer a dieta low carb, porque nenhuma outra dieta vai adiantar. A mesma coisa para gordura no fígado, para diabetes, essas pessoas devem fazer. É o remédio delas é a dieta low carb. Quando uma pessoa pensa em emagrecer, uma pessoa, então você está conversando com alguém, a pessoa fala, estou precisando emagrecer. Cara, vou comer menos, preciso cortar aí. E ela começa a olhar para as calorias dos alimentos. Não, isso aqui é muito calórico, isso aqui faz mal. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa abordagem, se isso é o correto, se isso não é o correto. As calorias é um paradigma que ainda existe, infelizmente, apesar de ser totalmente ultrapassado, o paradigma das calorias, né? Contar é totalmente ultrapassado, e o que mostrou isso foi exatamente a epidemia de obesidade que está assolando, né, o mundo ocidental, né? Aqui as Américas, Europa, Estados Unidos, e o pessoal está contando caloria, está tirando a gordurinha da picanha, está evitando a gordura e a barriga crescendo, evitando gordura, contando caloria e a barriga crescendo. Então, no caso, o paradigma das calorias é um paradigma totalmente ultrapassado, porque não faz diferença para o organismo. O que faz diferença para o organismo é os alimentos que mexem com a parte hormonal. Então, por exemplo, a gordura, ela é altíssima em calorias, só que ela não mexe com a insulina. É o hormônio que engorda, vamos dizer assim. O hormônio que engorda é a insulina. Se o alimento não mexe com insulina, então o alimento não engorda. Basicamente é isso que a pessoa tem que pensar. Não importa se ele tem 500 mil, 2.000 calorias na sua refeição. Se for uma refeição de gordura, proteína e carboidratos de baixo índice glicêmico, essa refeição não vai alterar a insulina e você não vai ganhar peso. Então, assim, eu até digo assim, né? Tem a paradigma das calorias. Ele foi ultrapassado quando Atkins lançou o paradigma de contar carboidratos, que já foi ultrapassado pelo paradigma do índice glicêmico, que é o que nós estamos atualmente, que é o índice glicêmico ou insulinêmico, que tem alguns alimentos também que às vezes não alteram a glicemia, mas alteram a insulina. E você não precisa também mais contar carboidratos, é o que eu ensino no meu livro, é o que eu faço no meu consultório. O paciente não tem que ficar contando carboidrato, isso também já é ultrapassado. É melhor do que contar caloria, porque tem mais resultado. Mas já é ultrapassado, você não precisa mais disso. O que você precisa é ter o conhecimento sobre aquele alimento, que é onde entra a nutrição funcional. Qual que é a função desse alimento? Esse alimento vai aumentar a minha glicemia? Insulina? Ele vai causar ganho de peso? Ele vai parar o emagrecimento? Então é isso que você tem que aprender e que você pode aprender no livro que eu escrevi, você pode aprender com um bom profissional, para você poder, que esse que é o paradigma atual, vamos dizer assim, e pode ser que lancem um melhor, mas até agora é esse que é o melhor que tem, porque eu trabalho com grupos de alimentos. Você não tem que ficar contando coisas. Eu não sou bom em matemática, entendeu? Então eu não concordo em fazer que outras pessoas sejam boas em matemáticas. Então a pessoa não tem que contar nada, ela tem que saber assim, o que eu posso comer. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Aquele outro ali, vou esperar chegar no meu objetivo de peso. Depois eu faço uma dieta de manutenção, que eu também não defendo que a pessoa tenha que ficar pro resto da vida sem comer nenhuma sobremesa. Eu defendo o seguinte, se você veio até mim, você tem um objetivo. Então vamos chegar no seu objetivo. Depois a gente faz uma manutenção que tem que ser bem feita. Aí existe um sistema que eu faço, que eu também ensino no livro, que ele é feito com a balança
controlado e a reintrodução dos alimentos controlando a frequência e a quantidade, para a pessoa poder voltar a comer de tudo, mas sem exagero, né, e sem ganhar o peso novamente. Então, basicamente é isso. Assim, caloria é coisa do passado. O paradigma melhor, que é o que eu trabalho, é o do índice glicêmico. Então, a pessoa poderia ficar tranquila, por exemplo, em relação a comer uma picanha com uma gordurinha. Ela não precisa ficar se preocupando em tirar a gema do ovo, né? Que eu vejo as pessoas. Nossa, mas eu vou comer o ovo com a gema? Elas ficam realmente preocupadas com isso. Ah, eu posso comer picanha, posso comer carne com gordura? Daí elas ficam surpresas, né, preocupadas, mas acabam gostando, né? É até uma coisa que atrai as pessoas para poder fazer esse tipo de alimentação também, né? Com certeza, as pessoas, porque é simples pensar que se você comer gordura, você engorda. Comer gordura engorda, certo? A gordura que está na picanha vai vir para a minha barriga e vai virar gordura. Mas não é assim que funciona o organismo. Tudo que entra no organismo, ele quebra, ele digere, ele absorve. E para uma coisa virar gordura dentro da célula, a insulina tem que abrir a porta da célula. Se a insulina não abre a porta, não vira gordura. Então, assim, se você estiver comendo muito carboidrato refinado, tudo que você comer vai virar gordura. Tanto carboidrato, proteína e gordura. Por quê? Porque a insulina está alta no sangue, a porta da célula está aberta, tudo que você comer você vai engordar. Agora, se você não come carboidrato refinado, se você faz uma dieta low carb, uma dieta paleo, uma dieta de baixo índice glicêmico, então você pode comer os alimentos de baixo índice glicêmico, que nada vai entrar na célula porque a porta está fechada. Doutor Turi, duas coisas muito importantes que você acabou de comentar. Uma era, primeiro, existem alimentos que, apesar de não aumentarem a glicemia, aumentam a insulina. E a outra é que, mesmo que você coma uma refeição que tenha gordura e que tenha carboidratos refinados, ou seja, esse tipo de combinação pode abrir a torneirinha e aumentar a insulina, e aí até mesmo a gordura, que não iria se transformar em gordura, ela acaba sendo transformada em gordura também. Exatamente isso. Assim, eu tenho até em casa um exemplo que é a minha mãe. A minha mãe, ela come normalmente, né? Ela come carboidratos, come pão e tal. Se ela comer 4 amendoim, ela engorda 1 quilo. 4 amendoins. Sendo que na dieta low carb, a pessoa come amendoim e não engorda. Qual que é a explicação? A linha que eu sigo, né? O doutor Eduardo Almeida, que é o meu professor, que é um médico, ele explica que o corpo, quando ele está recebendo muito carboidrato, o fígado entra em modo de armazenamento. Então, tudo que entra, ele armazena. Entendeu? Então, tanto faz nessa hora, tanto faz. Eu até falo assim, se você estiver comendo muito carboidrato, aí você não pode comer muita gordura, não. Porque vai ser mais coisa para ser armazenada. Agora, se você realmente está disposto a fazer uma dieta de baixo carboidrato, então você pode comer gordura e proteína à vontade, né? A proteína, é claro, com a quantidade normal, né? Não pode comer excesso de proteína, que isso também já é comprovado que não é bom. A dieta da proteína não é saudável. É uma dieta de gorduras saudáveis. Essa que é a boa dieta, que é a dieta low carb. Que aí você não vai armazenar, porque a insulina é que faz que abre exatamente a torneirinha, entendeu? Se você perguntar para uma pessoa muito obesa, ela sente quando ela come gordura, ela come o carboidrato refinado que abre a porta. Se ela comer gordura, ela vai engordar. Se ela comer mais gordura, ela vai engordar mais, enquanto ela estiver comendo carboidrato refinado. Então, a pessoa, para fazer a dieta, para ter o efeito, ela tem que cortar o carboidrato refinado. E aí ficar com os de baixo índice glicêmico, e aí ela pode comer os alimentos fontes de gordura natural, que são os saudáveis, e os alimentos fontes de proteína, que ela não vai ter nenhum problema. A primeira questão que você falou do índice insulinêmico, né? Um exemplo do índice insulinêmico é o leite. Porque o leite, o que acontece? Ele tem a lactose, que faz uma alteração
de glicose. Mas o que mexe mais com a insulina do leite são os aminoácidos de cadeia ramificada, o BCAA. O BCAA, ele é um tipo de aminoácido, esses aminoácidos, eles são usados como forma de energia. Então, eles disparam a insulina para a insulina poder colocar eles no músculo para eles serem utilizados. Então, é um exemplo de um alimento que não tem, o leite não tem alto índice glicêmico, mas ele tem alto índice insulinêmico, entendeu? Mas, às vezes, para os pacientes, para facilitar, né, como você disse, antes da gente começar a gravar, às vezes as pessoas não entendem tantos termos. É tudo em índice glicêmico, que fica mais fácil das pessoas entenderem, para elas não se confundirem. Mas tem alguns casos que não altera a glicemia, mas altera a insulina, no caso o BCAA. Mas na parte das gorduras, isso não acontece. Não existe gordura que altere a insulina. E proteína também. Proteína é tranquilo. O que existe na proteína porque o corpo ele produz a glicose também a partir da proteína e a partir da gordura. Ele também produz glicose a partir. Por isso que, na teoria, você não precisa de carboidrato, mas não é o que a gente está defendendo aqui, né? Não é o nosso ponto agora. Então, a proteína ela tem uma porcentagem, até 49% da proteína que você come pode virar glicose, se o corpo achar necessário. Não é uma coisa que vai acontecer. Mas até 49% pode virar glicose. E a gordura é apenas a 10%. Máximo 10% da gordura que vira glicose. Então, você vê que são alimentos que já o carboidrato é 100%. 100% do carboidrato que você comer vai virar glicose no sangue. A não ser que ele seja de baixo índice glicêmico. O que torna um carboidrato de baixo índice glicêmico? Ele tem muita fibra e tem pouco açúcar. Então, quando vai para a digestão, essa fibra segura a absorção do açúcar. E aí o corpo não pega aquela glicose que está dependendo do carboidrato que for, do vegetal, do legume, da fruta, que é de baixo índice glicêmico. Então, as fibras vencem, vamos dizer assim. Assim como tem alguns alimentos, como o abacate, o coco, que eles têm algum carboidrato também, mas eles têm muita gordura. E a gordura também impede a absorção desses carboidratos. Por isso, até que a contagem de carboidratos ficou ultrapassada. Porque o que conta é o todo do alimento, né? É a função do alimento. Não é quantos carboidratos tem ali. Porque se tiver um monte de gordura, aquilo não vai ser absorvido. Então não vai fazer diferença. Então, só comentando aqui, tem a questão de que a ingestão de um carboidrato com mais fibras, mais fibroso, ou que tenha mais gordura, ela também diminui, acaba que naquela refeição, acaba diminuindo o índice glicêmico da refeição ou do alimento, mas também tem que tomar cuidado para carboidrato, gordura, porque, pelo que eu entendi, dependendo do quanto de carboidrato, se ele for refinado, até essa própria gordura que está sendo consumida, ela pode também virar gordura, em vez de ajudar, né, de diminuir o índice glicêmico, acaba piorando, é isso? É isso mesmo. Não adianta, assim, se a pessoa quer perder peso, ela tem que parar com os refinados. Tem um pessoal que tenta assim, não, eu vou comer pipoca, mas eu vou comer banhado na manteiga, que aí a manteiga segura. Mas não adianta, assim, até chegar ao seu objetivo, você tem que parar com os refinados, com os carboidratos de alto índice glicêmico. Nos carboidratos de médio, aí você pode botar mais azeite, né, colocar mais uma gordura, coloca mais os vegetais. Mas aí já é carboidrato que está liberado para você. Não adianta ficar tentando roubar, né? Não, então eu vou comer um pão, mas eu vou lotar ele de manteiga, vou botar 4 fatias de queijo, 5 fatias de presunto, exatamente por isso, porque o que for absorvido daquele pão já vai gerar um pico de glicemia. E aí aquilo tudo que você comeu, você não sabe o que vai acontecer, se vai virar, se vai ser armazenado. Então, assim, para fazer low carb, não tem como dar essas roubadas, né? Tem como, as pessoas podem até fazer, mas ela não vai funcionar do mesmo jeito. Low carb tem que ser com alimentos de baixo índice glicêmico. Basicamente é isso. Agora, só para completar, depois que você estiver numa fase de manutenção, ou para você que não precisa emagrecer, aí você pode até usar isso como ferramenta. Então, você vai comer a sua pipoquinha,
joga um azeite na pipoca, né? Bota uma manteiguinha nela, faz uma coisa para dar uma diminuída no índice glicêmico dela. Mas para quem quer perder peso, não vai fazer tanta diferença. Isso foi muito interessante porque as pessoas comentam muito sobre a questão de diminuir o índice glicêmico, né? Mas nunca ouvi ninguém falar esse ponto que você citou, de ter o cuidado com os refinados combinado com a gordura, né? Bom, então, vou seguir aqui para a próxima pergunta. Na verdade, aqui seria a última pergunta nossa. Serginho, Oi? só para dar uma. Posso só dar mais uma esclarecida aqui, só para deixar o assunto bem fechado? Ah, ok. Que é o seguinte, o que eu estava explicando, quando coloca o corpo em modo de armazenamento de gordura, né? Quando a pessoa está com insulina alta constante, mas isso não é uma pessoa que está fazendo a dieta low carb e usa essa ferramenta, entendeu? Que eu não recomendo. Mas, assim, quando eu quis dizer isso, que a pessoa vai comer gordura, vai comer proteína e vai armazenar, é aquela pessoa que está comendo 2, 3 pães de manhã, está bebendo suco, comendo biscoito. É aquela pessoa que está realmente, o fígado dela já está em modo de armazenamento, entendeu? Não é, assim, um de vez em quando que vai causar que aquilo tudo vai virar gordura. Não é isso. O que eu quis dizer, talvez eu não tenha sido tão claro, é aquela pessoa realmente obesa que está comendo muito carboidrato, e ela come gordura, ela continua engordando, ela come proteína porque ela continua comendo carboidrato. No momento que ela parar de comer carboidrato, aí a insulina dela vai baixar. Parar de comer carboidrato de alto índice glicêmico. A insulina dela vai baixar. Aí dali para frente, aqueles alimentos, a gordura e a proteína, não vão mais ser armazenados. Se de vez em quando ela misturar, não é a mesma coisa, entendeu? Não vai ser o mesmo risco de ser armazenado, porque ele vai entrar junto no intestino. Então, realmente, a gordura ela vai dar uma diminuída no índice glicêmico. Né? Claro que tem que ser uma quantidade boa. Mas para emagrecimento, eu não recomendo. Para emagrecimento, eu não recomendo isso, entendeu? Porque a pessoa não vai saber medir a quantidade. A gente não sabe exatamente quantos por cento do índice glicêmico vai baixar. Então, como tem muitos alimentos de baixo índice glicêmico, o melhor na fase de low carb, de emagrecimento, é a pessoa realmente comer aqueles alimentos que ela pode comer. Depois, aí ela pode fazer essas combinações, que ela já está no peso dela, é só para manter. Aí ela pode fazer essas combinações para ela não ficar sem comer essas coisas. Perfeito. Só para também reforçar essa ideia, me lembrei aqui agora, porque eu pratico musculação há mais de 20 anos. E os fisiculturistas, eles, pelo menos os que eu conheço, que disputam campeonato, eles nunca misturam gordura com carboidrato. Eles comem, sim, muito carboidrato, mas é porque eles estão numa outra situação, eles não estão querendo emagrecer também, né? Mas eles comem muito carboidrato, e normalmente é um carboidrato bom, e, e quando eles estão comendo carboidrato, eles zeram a gordura. Quando eles começam a comer um pouco mais de gordura, eles zeram carboidrato. Normalmente não se come muito assim, gordura, muita gordura e carboidrato refinado, então eles nunca usam, né? Basicamente, o que eu vejo usar é batata doce, arroz integral e aveia, que eles usam. Assim, para uma pessoa que está ouvindo, então, a gente, e e que ela falou, nossa, que legal a low carb, né? É, ia começar a... O que ela deveria fazer assim? Quais são os primeiros passos para ela poder entrar na low carb? Seria melhor ela já ir direto no profissional? Ou ela pode começar mudando algumas coisas, mudando alguns alimentos, ela por si só, e até que ela achar que ela precisa ir no profissional, o que a pessoa precisaria começar a fazer para entrar nesse, digamos, chama estilo de vida, né? Esse novo estilo de vida.
Então, aí vai depender do caso, né? Assim, tem pessoas, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens de pessoas diabéticas, de pessoas até com câncer, pessoas que têm problemas graves de saúde, que querem entrar no estilo de vida e tal. Aí eu falo, ó, o ideal é ser acompanhado por um profissional. Agora, assim, a pessoa que é gordinha, que, né, a única questão dela é a gordura, que é uma questão preocupante, que é uma doença, já é considerada, a obesidade é uma doença inflamatória, mas essa pessoa ela pode começar, sim, a fazer modificações da vida dela, porque ninguém vai morrer porque parou de comer pão, entendeu? Ninguém morre. Eu até brinco com isso, assim, porque às vezes acontece alguma coisa comigo e aí meus familiares pegam no meu pé. Ah, tá vendo? Se eu estivesse comendo pão, isso não ia acontecer. É até engraçado, né? Como se pão fosse a salvação da humanidade. Sem pão, ninguém sobrevive sem pão. Não é a realidade, né? Então, assim, se a pessoa quer perder peso, ela pode começar tirando esses alimentos de alto índice glicêmico, tirando o pão, bolos, biscoitos, sorvetes, o açúcar, os doces, as farinhas refinadas de alto índice glicêmico, são essas que eu já citei também lá no início, né? Mandioca, o polvilho, tapioca, batata, milho, tem várias farinhas. E trocando por alimentos de baixo índice glicêmico, passando para alimentos mais integrais, não o trigo, mas, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não consigo largar o arroz, então passa para o arroz integral. Você não vai morrer porque largou arroz branco. Ninguém morre porque não come arroz branco. Isso não tem como. Então tem como a pessoa fazer várias modificações, parar de comer produto industrializado, refinado, que tem açúcar também. Ninguém vai morrer porque fez isso, não tem risco de vida. A pessoa fazer essas modificações na vida dela. Então ela pode começar o básico, ela pode começar. Aí tem os livros, né? Tem livros americanos, tem livros brasileiros, tem alguns blogs de profissionais que ela pode dar uma olhada para ela ter uma noção. O que eu acho interessante, assim, da pessoa ter uma linha que ela seguir, porque cada profissional, às vezes, por exemplo, na linha low carb, tem alguns profissionais que são chaves, vamos dizer assim, né? Mas tem algumas coisas que diferem, a ideia difere de um para o outro. Não no quesito de carboidrato, gordura e proteína, mas de outros alimentos que podem ajudar ou atrapalhar na dieta. Então, o que eu acho interessante é a pessoa escolher uma linha. E o Dr. Turi, vamos dizer, um exemplo. Então, eu vou seguir ele é a minha linha. Então, eu vou marcar a consulta com ele, eu vou comprar o livro dele, vou fazer as receitas que ele passa. Então, é uma linha. Você pode escolher o outro, o Dr. Souto. Então, eu vou escolher a linha dele. E aí você vai se aprofundar nessa linha e ver se combina com você. Que eu acho interessante a pessoa escolher também um profissional, o que é para ela seguir, que combine com ela. O perigoso é a pessoa ir em vários blogs. Então, em tal blog eu vi que pode isso, em tal blog eu vi que pode aquilo. Não sei quem emagreceu 50 quilos e disse que comia beterraba. Não sei quem lá disse que café tem que tomar todo dia, 4 vezes ao dia. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, porque eu falo isso para os clientes, que eles falam assim, eu já te seguia na internet, agora eu estou vindo aqui, eu falo, olha, e aí depois que a gente conversa, eles falam, poxa, eu não sabia disso, não sabia daquilo, eu falo, olha só, em alimentação, pequenos detalhes fazem muita diferença. Às vezes, quando você tem muito peso para perder, não vai fazer nenhuma diferença, pequenos detalhes. Se você tem 50, 60 quilos acima do peso, se você está acima do peso assim, você vai perder 10, 20, 30 quilos, 40 quilos. Quanto mais peso você tiver que perder, mais fácil você vai perder esse peso, sem os detalhes contarem. Só que chega um momento que os detalhes começam a fazer diferença. E aí, esse momento, às vezes, a pessoa vai ter que buscar um profissional, uma linha mais segura. Mas, como você... A resposta, a pessoa pode sim começar retirando os alimentos industrializados, refinados, os alimentos que já é comprovado que fazem mal à saúde, ela pode tirar da vida dela, começar com uma alimentação mais natural, buscar o integral de alguns alimentos, então, por exemplo, trocar por um arroz integral e tal. Se ela quer emagrecer, aí, de repente, ela vai ter que também abrir mão do arroz, do feijão. Então, tem todo um processo que a pessoa tem que fazer. O mais importante é a pessoa ter uma boa base. Então, assim, tem gente que tem tempo. Então, a pessoa vai ler estudos, vai comprar livros, vai estudar e vai criar a sua própria dieta, né? Então, a pessoa consegue se aprofundar mesmo para poder saber, para ter o conhecimento. Mas tem gente que não tem tempo para isso.
E aí que mora o perigo. A pessoa, então eu vou começar low carb. Aí joga no Google, low carb. Aí aparece uma pessoa lá que ela sabe-se lá se a pessoa é nutricionista, se a pessoa entende alguma coisa de saúde, né? Porque às vezes a pessoa sabe o que emagreceu ela, mas ela não entende nada de saúde. Será que o que ela comeu faz bem à saúde? Que tem coisa que emagrece que não faz bem à saúde. Então, tem gente que emagrece tomando refrigerante diet, e recomenda ainda, cara. Toma 2 litros de Coca-Cola por dia, zero, e perdeu peso e está lá fazendo propaganda. Então, a pessoa tem que tomar cuidado com essas coisas. O importante é, ou ela tem um bom tempo para ela poder encontrar uma linha e estudar profundamente, né? Ou ela vai buscar um profissional, um livro que seja de um profissional também seguro, para ela poder ter um acompanhamento com segurança, ela poder fazer e não ficar, como o pessoal fala muito em podcasts aí, né? Qualquer coisa, acha que a dieta, não, a dieta está fazendo mal para mim. Não, nossa, hoje está chovendo, foi porque eu não comi pão. Eu tropecei na rua, o ônibus correu e eu não consegui pegar o ônibus porque eu não comi carboidrato. Então, para a pessoa ter segurança, ou ela tem uma base de conhecimento muito grande, ou ela tem um profissional, ela tem uma linha que ela confia. Não, esse cara aqui é confiável. Eu estou vendo que ele entende e é a linha dele que eu vou seguir. E aí, pronto, e aí ela tem um porto seguro. Qualquer dúvida ela manda para a pessoa, e aí fica muito mais fácil dela fazer a alimentação. Perfeito, muito bom mesmo esse comentário. Concordo plenamente com o que você acabou de falar. E assim, para as pessoas que estão ouvindo, então querem seguir o Dr. Turi, eu indico, eu já vi muita coisa na internet, já li bastante, e eu gosto bastante da linha do Dr. Turi, porque eu considero mais simplista, mais realista, menos. Eu acho que tem muitas pessoas que complicar, e eu acho que você traz as coisas de uma maneira mais simples, né? Não, sem muita complicação, de uma maneira mais realista para as pessoas, né? Porque tem gente que também é muito radical em relação a esse tipo de alimentação. Então, eu indico, e para as pessoas que querem seguir o Dr. Turi, tem o blog. Qual que é o seu blog, Dr. Turi? É www.dietalowcarb.org. Tem também, quem quiser agendar consulta, ele atende no Rio, atende em São Paulo, atende em diversos lugares. Para agendar consulta, como que faz? Então, aí eu também fiz um endereço para facilitar para a pessoa ter todas as informações, locais, valores. Ela entra em www. Eita, falei uns 20 W aqui. www.consultarnutricionista.com. Ok, lá tem todas as informações, né? Isso. E eu encomendei o livro, mas ainda não chegou. E as pessoas que quiserem comprar o livro do Dr. Turi, porque pelo que eu já ouvi a explicação dele, do conteúdo do livro, praticamente um curso completo ali, né? Para a pessoa que quer se capacitar em comer sozinha, né? Que incrível isso, né? A pessoa ter a capacidade de comer sozinha, né? Eu achei incrível isso também. A pessoa quer ter essa capacidade de escolher o que é melhor para ela comer no meio de tanta opção errada que tem, seria uma ótima a pessoa também comprar esse livro. Para ela comprar, como que ela teria que estar fazendo? Com certeza. O livro, eu até estava falando com um paciente ontem, né? Que tem muitos pacientes meus que compraram o livro também, né? E eles conversando comigo e tal. Eu estava falando, o livro sou eu. Eu fiz questão de não esconder nada. Eu botei tudo no livro. Tudo que eu sei, claro que cada caso é um caso, mas tudo que eu sei de alimentação que a pessoa precisa saber para ela ter consciência, para ela saber escolher o alimento, né? Eu fiz questão de criar umas fases de acordo com a quantidade de peso. Então, fiz até conseguir fazer uma certa
individualização da dieta. E eu fiz de uma forma também diferente do que as dietas low carb fazem, que normalmente, por exemplo, Atkins, né, ele veio com uma dieta radical de início e depois uma adaptação. E assim muitas linhas fazem. E eu faço diferente, porque a pessoa, quando tem muito peso para perder, ela não precisa radicalizar. Ela pode entrar mais leve. E depois ela vai tirando. E aí tem várias estratégias. Tem como fazer compras no supermercado. Eu dei muitas dicas mesmo. Ali eu coloquei muita coisa. Dá para a pessoa ter consciência. Se ela vai seguir, aí eu já não sei. Agora, dá para a pessoa... Se a pessoa, como eu estava dizendo, não tem nenhum problema com diabetes, um problema grave, que realmente exija um atendimento mais personalizado, para as pessoas que não têm acesso também a nutricionistas, esse livro é muito bom. E isso aí que você falou é verdade mesmo, que quando eu terminei o livro, eu falei assim, se um nutricionista comprar esse livro, ele pode trabalhar com low carb. Inclusive, eu vou lançar futuramente os cursos, o meu curso online, e o livro base vai ser aquele livro. Vai ter os vídeos, mas aquele livro tem tudo ali. Né? Eu fiz questão assim de, sabe, passar para frente conhecimento. Eu não gosto de segurar. Eu acho que as pessoas, nós temos uma missão no mundo de ajudar a fazer um mundo melhor. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, tiverem mais saudáveis, melhor para mim, né? Melhor para o mundo. Então, realmente é um livro é um livro bem diferenciado, assim. Tem a lista dos alimentos, esses 350. Eu fiz os cardápios semanais de cada fase. Eu botei diversas receitas deliciosas também para as pessoas. Botei como fazer broto, se a pessoa quiser. Né? É uma dieta muito legal. Eu sempre falo com os pacientes novos, você não precisa comer nada que você não goste. Não é obrigado a comer nada. Você vai comer só o que você gosta, porque tem muito alimento. Então, vai ter alguma coisa que você gosta. Então, assim, a low carb realmente é diferenciada e são sempre isso aí que você falou, as pessoas impressionadas, nem parece dieta, minha vida mudou. É muito gratificante trabalhar com essa alimentação. Até assim, para os nutricionistas que estão ouvindo, busquem, estudem, porque é muito gratificante você trabalhar com uma coisa que você vê o efeito. Você vê as pessoas ficando boas, as pessoas emagrecendo, as pessoas se sentindo bonitas, aumentando a autoestima, acabando com a ansiedade. Então, é muito benefício que tem mesmo, né? É uma dieta anti-inflamatória. Então, assim, nesse estilo de vida estressante que nós vivemos, que é só trabalho, dinheiro, correria, é uma dieta que equilibra esse estilo de vida. Então, é uma dieta saudável, é uma dieta que alguns alimentos principais ali, que são ricos em gorduras, como, por exemplo, coco, abacate, o azeite, são alimentos que são anti-inflamatórios, são alimentos que são remédios para o organismo. Então, assim, é muito boa essa dieta, eu recomendo para todas as pessoas que buscam emagrecimento, pessoas que buscam saúde, é uma dieta maravilhosa. E assim, pessoal que está ouvindo, conforme a gente vai conversando, eu vou lembrando, realmente eu sinto uma satisfação enorme em estar fazendo esse trabalho. É um trabalho, eu não ganho nada com isso, é simplesmente porque eu fiquei inconformado de como as coisas são e de como poderia ser muito melhor com coisas simples ao alcance de todo mundo, né? Mudando a alimentação. E, eu só queria falar o seguinte para as pessoas, né, que estão ouvindo e gostaram, porque eu achei que hoje realmente muito obrigado, doutor Turi. Olha, eu acho que é impagável isso aqui foi uma aula, né, é impagável, acho que dá até para ser um primeiro curso isso daqui, né, uma primeira aula de um curso. Eu acho que quando a pessoa entra para pesquisar na internet, é uma vastidão. Ela acha, se ela pesquisar gordura faz bem, vai achar um monte de coisa falando que faz bem. Se ela perguntar gordura faz mal, vai achar um monte de coisa que vai falar que a gordura faz mal. Então, para as pessoas que querem, uma coisa que eu falo assim, empoderar, que é ter essa capacidade de ser livre eu acho absurdo a pessoa não saber o que comer. Você não vê nenhum animal na natureza escolhendo o que vai comer. Simplesmente ele come e pronto. Então, eu acho que a gente deveria ter essa facilidade de comer. Por que que não tem?
porque as opções erradas são muito grandes e é difícil você achar o certo. Esse livro, eu acho que quem comprar esse livro vai economizar muito tempo, vai economizar dinheiro, porque ele pode ir em vários lugares, pagar vários, vai no nutricionista, vai no médico, vai em outro, até ele acertar. Já vi pessoas falando aqui que demorou anos até acertar, tinha até desistido. Eu acho que esse livro, por estar tudo condensado ali, são horas, horas, anos de estudo, de conhecimento condensado num único lugar, mastigado, para alguém que quer realmente mudar a vida e, como você falou, não tem tempo, às vezes também não tem condições de, 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 de pagar um profissional, ou até mesmo está nessa fase inicial de que, bom, para qualquer lado que eu atirar, eu vou acertar, já está muito acima do peso, né? E eu acho que é um ótimo início, assim, para as pessoas que estão querendo emagrecer, adquirir esse livro. E só reforçando também que eu percebo muito isso, as pessoas que entram no grupo, é, elas começam a seguir o grupo do Facebook e elas falam, nossa, tá dando resultado e tal, né? Só pelas postagens do Facebook. Mas chega uma hora que ela fala, mas não estou conseguindo mais. Aí ela quer entrar no grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp, elas ficam conversando com as pessoas, são 40 pessoas, e a gente fica ali tirando dúvidas. E eu fico repassando dúvidas específicas, né? E aí realmente tem essa questão. Quanto mais a pessoa precisa, quanto menos, na verdade, quanto menos ela precisa emagrecer, mais difícil é o caso dela, mais específico se torna e mais um pequeno detalhe faz toda a diferença. Aí acho que entra realmente a necessidade de um profissional. Com certeza. E para o pessoal que quiser adquirir o livro, eu comprei um endereço também para facilitar, que é www.emagrecebrasil.org. Ok, então o endereço é www.emagrecbrasil.org. Eu vou colocar os links do contato do Dr. Turi e do vídeo também na descrição desse vídeo. E lá, do vídeo não, do livro dele, na descrição desse livro. E lá no blog do Chega de Dieta, também eu vou criar uma área lá onde eu vou colocar também essas referências pro Dr. Turi, tá bom? Maravilha, eu agradeço. Dr. Turi, eu quero agradecer então, porque eu sei que com certeza você não tem um tempo vago assim, né? Você teve que arranjar um tempo e isso que a gente fez aqui hoje, para as pessoas que souberem aproveitar do que foi falado aqui, e se a pessoa tirar 50% do que foi falado aqui e aplicar na vida dela, eu tenho certeza que ela vai sentir muita diferença. Então, não tem preço essa esse favor que você está fazendo, essa contribuição que você está fazendo, não só para o grupo, né, mas isso para a sociedade como um todo, porque esse vídeo depois a gente vai espalhar nas redes sociais, vou pedir para as pessoas espalharem por aí, e eu acho que ele vai ser uma boa referência para todas as conversas que eu for ter no futuro, eu vou referenciar o vídeo, falar, veja lá o vídeo com o Dr. Turi, e eu quero agradecer realmente, fundo do coração, muito obrigado, doutor Turi. Eu que agradeço, Serginho. Para mim, eu aceito assim, as oportunidades todas que eu posso também transmitir alguma coisa, né? Ajudar alguém em alguma coisa. Gostei bastante da oportunidade, até me desculpo assim, né? Porque demorou para conseguir casar e casou e não é brincadeira o nosso dia a dia de trabalho, até de muita criação de conteúdo também, que eu venho buscando criar bastante conteúdo. Então, às vezes, os tempos vagos já estão preenchidos, mas bem legal mesmo. Gostei bastante da entrevista. Eu desejo bastante sucesso nesse projeto para você e que cada vez mais pessoas possam
chegar a este conhecimento, para que possam ter uma alimentação melhor e possam ter saúde. E só para completar, que você me fez uma pergunta e eu não completei a resposta, essa dieta pode ser feita por criança, pode ser feita por grávida, por idoso. A dieta usada no campo, né, na zona rural. Então, a criança, grávida, idoso, todo mundo lá come do mesmo jeito, não tem muita diferença. Então, a pessoa pode dar para os filhos, eles vão gostar, tem muita coisa gostosa, os idosos vão se beneficiar, todo mundo se beneficia com essa dieta. Muito bom, é verdade, eu tinha feito essa pergunta aí, e é importante porque as pessoas, é tão forte essa crença, né, da gordura, que as pessoas começam a fazer a dieta, sente o benefício nela, tá super feliz, mas ela tem receio de, às vezes, passar isso para o filho, porque as outras pessoas ficam falando, né? É muito bom Verdade. você comentar isso também. Tá, beleza. Então, eu fico muito grato aí pela oportunidade e quando você precisar de mim, me fala que a gente dá um jeito. Ok, então, obrigado, doutor Turi. Pessoal do Chega de Dieta, do Desafio Master, tá aí para vocês essa ótima aula do doutor Turi. Peço para que vocês compartilhem, esse conteúdo para os seus familiares, para os seus amigos. Tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa dessa informação. Então, compartilha, porque eu sei que muitas pessoas compartilham coisas que não agregam nada na vida de ninguém. E esse vídeo eu tenho certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, eu peço para você que, da mesma forma que você chegou aqui porque alguém compartilhou com você, que você viu em algum lugar, que você também repasse essa informação para outras pessoas também terem essa oportunidade. Obrigado, doutor Turi. Então, até, quem sabe, uma próxima Com vez. certeza. Eu também vou compartilhar nas minhas redes todas, que foi muito, muito boa a entrevista mesmo, bem legal. Obrigado.